Graça e paz, igreja, passando aqui para deixar mais uma palavrinha que Deus ministrou no meu coração. E hoje eu estava aqui lendo aqui o livro de Mateus, né, lá no capítulo 13, né, e estava lendo as parábolas, né, as parábolas de Jesus, porque Jesus, quando ele fala das parábolas, ele fala em código, né. Então, as parábolas de Jesus sempre falam da volta de Cristo, né, porque Jesus está voltando. Né? Então ela começa sempre falando que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, o reino de Deus é semelhante a um campo, o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar, né? Isso tudo para terminar falando que Jesus está voltando, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia é muito difícil a gente ouvir nas igrejas que Jesus está voltando, né? A gente até fala, os pastores até falam, Jesus Cristo está voltando. Mas parece ser uma coisa tão longe, né? Por quê? Porque quando a gente espera a volta de Cristo, a gente tem que estar pronta, a igreja tem que estar adornada, ataviada, né? Pronta para receber o noivo. Amém, igreja? E hoje em dia a gente não vê isso. Por que eu falo que hoje em dia a gente não vê isso? Porque quando a gente começa a falar da volta de Cristo, a gente tem que falar de santidade. Então a gente tem que se santificar mais. Quando a gente fala da volta de Cristo, a gente tem que falar de andar nos caminhos do Senhor, né? Então a gente tem que estar nos caminhos do Senhor. Então as pessoas não querem ouvir esse tipo de pregação, porque falar da volta de Cristo é renunciar à vida que a gente tem aqui na terra. Falar da volta de Cristo é a gente vender tudo e repartir, dar aos pobres. Falar da volta de Cristo é a gente negar a nós mesmos e caminhar com Jesus. Mas hoje em dia a gente não quer, porque isso não enche igreja, né? Isso não vai bombar as igrejas, não vai ser tremendo, não vai ter um mover na igreja quando se falar da volta de Cristo, né? Porque as pessoas não querem ouvir. Hoje em dia as pessoas querem ouvir os pastores falar do culto da revelação. A igreja vai tremer. Gente, vamos para o culto da revelação porque vai bombar. Falar do culto a campanha do azeite. Vamos falar do culto dos milagres. Vamos falar o culto da prosperidade, né? A campanha da chave, da casa própria. Vamos falar de tudo isso, menos da volta de Jesus. Porque a gente não vai levar nada do que nada dessas campanhas com a gente. A Bíblia Jesus manda a gente negar a si mesmo. Largar tudo para seguir Jesus. Amém? Então, hoje em dia, nós estamos vivendo o quê? O tempo de Ló, que ainda chega a ser pior do que o tempo de Noé. Porque no tempo de Noé ainda foi um profeta que ele falou pouco, porque ele deu mais o testemunho dele, construindo a arca. E quando o dilúvio veio, ele só olhou e falou, não posso fazer nada. Levou 100 anos para construir a arca. Noé pregou 100 anos em testemunho para construir a arca, dizendo que o mundo ia acabar, e ninguém acreditou, né? Quando, na verdade, nós estamos vivendo o tempo de Ló, que ainda é pior. Bebiam, comiam, vestiam e davam-se em casamento. Amém, igreja? Não digo que nós não devemos nos casar, não devemos ter casa própria, devemos ter tudo isso. Porque Deus falou que nós iríamos comer o melhor dessa terra. Amém? Mas não é Jesus que vai descer, é a igreja que vai subir. E para a igreja subir, a gente tem que estar pronto. A igreja tem que estar pronta, tem que estar limpa, adornada e ataviada. Amém, igreja? Então, quando eu falo isso, eu falo porque eu não escuto, eu não vejo esse tipo de culto. Eu não vejo ninguém ansiar a volta de Jesus. As pessoas falam de Jesus como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. Mas Jesus está na porta. Amém, igreja? Jesus está nas portas. Mas esse tipo de culto não enche a igreja. O que enche a igreja é o culto é o culto da promessa, da casa própria, a promessa o culto da vitória, né? É esse tipo de culto que enche a igreja. Então, hoje em dia, nós temos as igrejas cheias de pessoas vazias. Vazia do Espírito Santo. Vazia de unção.
Amém, igreja? Então eu prefiro fazer um culto de revelação, um culto dos milagres, do que eu fazer um culto da volta de Jesus. Eu não vejo a igreja fazendo, vamos fazer um culto de arrependimento, né? Vamos fazer um culto de arrependimento, todo mundo vai se arrepender, ficar aqui, né? Fazer um clamor de arrependimento, porque Jesus está voltando. Porque não é interessante, né? Vivemos num mundo tão moderno, né? Onde tem tudo nas mãos. E quem é que quer largar tudo para as pessoas querem seguir Jesus? Isso eu sei. Muitos seguiram Jesus, multidão seguiu Jesus. Mas a Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Amém? Muitos vão seguir Jesus, mas poucos vão subir. Porque é a gente que vai subir, não é Jesus Cristo que vai descer, não. Amém? Então eu queria deixar essa palavrinha, porque a gente tem que aprender, porque para seguir Jesus, a gente tem que negar a nós mesmos. A gente tem que largar tudo. A gente não leva nada. Então, será que você está preparado para largar tudo e seguir Jesus? Será que a igreja está preparada para renunciar a ela mesma para seguir Jesus? Para subir com Jesus quando ele vier nas nuvens? Será que é isso mesmo que a gente quer? Ou a gente quer seguir Jesus, mas que Jesus venha habitar na terra para a gente não largar tudo que a gente tem, tudo que a gente construiu? A gente não quer abrir mão. A gente quer seguir Jesus e continuar com tudo que a gente quer. Acorda, igreja. Jesus está voltando. E a igreja que vai ficar é a igreja de Laodiceia. É essa do comichão do ouvido. É essa que diz que não tem nada a ver. É essa do mover. Muita gente confunde avivamento com movimento. Avivamento é você estar em Cristo. Avivamento é você ser um adorador de espírito e verdade. Avivamento é arrependimento. Sem arrependimento não tem avivamento. Amém, igreja? Então você é que escolhe. Ou você quer ser Laodiceia, ou você quer ser Filadélfia. Porque a Laodiceia, essa vai ficar. Vai ficar aqui suja, rasgada, né? Perseguida, né? É essa que vai ficar. Então está na hora de a gente acordar e começar a pregar nas igrejas que a volta de Jesus, falta só isso aqui, ó, para Jesus voltar. É só isso aqui. O tempo está acabando. Amém, igreja? Fica na paz e até a próxima.